Olá pessoal, eu sou o professor João Carlos e a aula de hoje chama-se Reconhecendo os elementos de um prisma e aprendendo a calcular a área e o volume. Bom, portanto, vamos em busca de alguns padrões geométricos do prisma. Nosso interesse aqui é reconhecer todos os elementos que compõem o prisma, reconhecer os polígonos que formam a planificação dos prismas. Nós vamos ver os prismas planificados. Essa é a parte mais importante da aula. Para quê? Para que depois a gente tenha facilidade em calcular a área dos prismas e mais adiante o volume dos mesmos, ok? Bom, então vamos começar pela definição do prisma. O que é o prisma? Como vocês podem ver aí na definição, prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, cujas suas bases situam-se em planos paralelos. Essa é a definição genérica do prisma. Mas o prisma ele é composto de alguns elementos. Quais elementos são esses, João? Bom, os elementos do prisma são os diedros, as arestas, os vértices e as faces. Todos esses elementos compõem o prisma. A face, ela vai se dividir lá, depois a gente vai ver, nas faces laterais e a face da base e a face da tampa do prisma. Vamos chamá-los assim por enquanto. Bom, o primeiro elemento que vamos conhecer do prisma é o diedro. Vejamos a definição do diedro. Como ela é bonita, né? Dois semiplanos não coplanares com origem numa mesma semirreta determinam uma figura geométrica chamada ângulo diédrico ou simplesmente diedro. Poético, vocês não acham? Eu acho muito difícil. Quando eu estava em casa lendo geometria espacial e eu me deparava com essas definições, com nomes específicos, não coplanares, o que é isso? Bom, para facilitar o entendimento de vocês, vamos ver na prática. Pois é, pessoal, como eu falei antes, somente com a leitura fica complicado de ver o que significa, né, a partir só do texto da definição. Então vou mostrar na prática para vocês. A partir dessa folha de papel eu vou mostrar um ângulo diédrico. Aqui está a folha, vou dobrar ela ao meio. E olha só, nós temos dois semiplanos, tá? Este semiplano aqui e este outro aqui, tá? Eles estão unidos por uma semirreta, essa que está desenhada aqui para vocês. Então, como diz a definição, dois semiplanos não coplanares, eles não estão no mesmo plano, com origem na mesma semirreta, forma o ângulo diédrico, que é este cara aqui, este ângulo que é formado por esses dois semiplanos da folha. Mais fácil de ver assim, não é verdade? Visto que é um diedro, vamos definir a aresta. A definição da aresta é um pouco mais curta, né? Vamos dar uma olhada. A semirreta formada por semiplanos adjacentes denomina-se aresta. Opa! Semirreta, semiplano, são coisas que a gente tem que definir bem para conseguir entender só na leitura só na leitura dessa definição saber o que é aresta. Mas é mais fácil vendo. Vejam só. Vejamos agora como é que fica na prática a aresta. O que é na prática uma aresta? Vou ter o auxílio desse sólido para mostrar a aresta para vocês. Vou desenhar aqui, ó.
é, pessoal, esta semirreta, aquela que dá origem aos semiplanos do diedro lá que eu falei antes, ela vai ser a aresta do prisma. Então, pela definição que eu falei antes, a semirreta formada por semiplanos, ó, aqui temos um semiplano, aqui temos o outro semiplano, eles são adjacentes, denomina-se aresta. Então aqui está a aresta mostrada na prática para vocês, ok? Agora que já conhecemos as arestas, partiremos para a definição do vértice. Vejam só, o vértice, só pela leitura a gente já consegue entender o que é, né? O que é? Os pontos extremos das arestas denominam-se o vértice. Então a aresta, vocês lembram, um segmento de reta lá, né? O ponto extremo desse segmento é o vértice. Vamos ver na prática para ficar mais fácil ainda. Vimos a definição de vértice, né? Então agora veremos na prática. Eu mostrei antes para vocês, desenhei aqui esta aresta, né? E falei que o vértice, ele é o ponto extremo da aresta, né? Os dois pontos extremos desse segmento de reta, que a gente chama de aresta no prisma. Então eu vou marcá-lo aqui, o vértice desse prisma. Aqui estão os dois vértices, né? Ó, o vértice, digamos, superior aqui e o vértice inferior desta aresta aqui do prisma. Bom, esse prisma aqui, como ele tem uma base hexagonal, a gente sabe que ele vai ter 6 vértices, né? Pelo menos nessa base aqui, mais 6 da outra base. Então, 12 vértices ao todo. Bom, pessoal, agora vamos definir a face. O polígono contido no plano que limita um prisma denomina-se face do prisma. Bom, vamos ver na prática. Mas eu já aviso para vocês, prestem atenção na palavra polígono, porque este vai ser o mais importante para que a gente consiga calcular a área total de um prisma. Bom, por último, falta a gente ver a face que forma o prisma, né? A face do prisma. Então, vamos ver. Conforme a definição, né? Todo polígono que mostra que está inserido no plano que limita este prisma, ele é chamado face do prisma. Essa foi a definição que eu dei para vocês. Então, aqui a gente está vendo um retângulo e temos a diagonal dele aqui. Isso aqui nós temos uma face, a face partida, né? Nesse outro, ó, temos a face, este retângulo aqui. Temos outra face aqui, outra face. Todas as faces laterais desse prisma aqui são retângulos. Agora, essa aqui é retângulo? Você se lembra o nome desse cara aqui? Vou deixar para vocês pensar. Pesquisem aí o nome dele. Bom, aqui a gente tem um retângulo que determina a face. Aqui a base do prisma hexagonal, né? Então, acho que deu para vocês perceberem bem aí o que é a face de um prisma. Agora que já conhecemos os elementos que compõem um prisma, partiremos para a classificação deles. A classificação dos prismas se dá destas duas formas. Primeiro, quanto à relação que se tem da aresta lateral do prisma com a base dele.
Se essa aresta formar um ângulo de 90 graus, digamos que o prisma é reto. Tá? Se a aresta lateral formar um ângulo perpendicular à base, ou seja, um ângulo de 90 graus, dizemos que esse prisma é um prisma reto. Se essa aresta formar um ângulo diferente de 90 graus, a aresta lateral com a base formar um ângulo diferente de 90 graus, chamamos esse prisma de oblíquo. Mas vamos ver na prática aqui exemplos de prisma reto e exemplos de prisma oblíquo. Eu falei para vocês que a classificação do prisma ela segue duas linhas. A primeira é a relação que a aresta tem com o plano da base, né? Por exemplo, essa aresta aqui que eu estou mostrando para vocês, ela forma com o plano da base 90 graus, um ângulo de 90 graus. Portanto, eu classifico esse prisma aqui como um prisma reto. Já este outro prisma aqui, essa aresta, por exemplo, lateral dele aqui, não forma com o ângulo da mesa, como vocês podem ver, um ângulo de 90 graus. É um ângulo diferente do ângulo de 90 graus. Portanto, eu classifico esse prisma aqui como oblíquo. Bom, pessoal, a maior diferença entre os dois que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: quando o prisma é reto, a aresta dele determina a altura deste prisma. Ó, se eu precisar calcular, medir a altura deste prisma aqui, eu vou pegar uma régua, vou colocar do lado dele e vou medir o comprimento dessa aresta dele, tá? Já neste aqui, se eu medir o comprimento da aresta, ela vai ser maior do que a altura do prisma. Então eu preciso fazer uma linha ortogonal aqui, colocar uma régua, né? Tirando uma linha ortogonal deste vértice da ponta do prisma aqui até o plano da base, que no caso aqui é a mesa, né? Então, para ter a altura deste prisma oblíquo, não é pela aresta, e sim pela projeção ortogonal. Pegar a projeção do ponto aqui e descer até o plano da mesa, de tal forma que essa projeção forme 90 graus, portanto a projeção ortogonal. Mas sabemos que o prisma não se define, não se classifica apenas pela relação que a aresta tem com a base. Temos que ir além, porque o prisma se classifica também quanto à forma desta base, a forma do polígono desta base. Como é isso? Se o polígono da base for um quadrado, o prisma se chamará prisma quadrangular. Se o polígono da base for um hexágono, o prisma se chamará prisma hexagonal. E assim por diante, se for um pentágono, pentagonal, e por aí vai. Vamos ver alguns exemplos de prismas. A segunda coisa que devemos observar para a classificação do prisma é referente à base desse prisma. Por exemplo, esse prisma eu sei que ele é oblíquo, mas a base dele, que figura geométrica é? Conforme eu falei para vocês antes. Vejamos aqui, olha só, temos o que? Um quadrado. Não vamos se arriscar no quadrado, porque eu não sei se todas essas arestas aqui são iguais, mas vamos falar um amiguinho mais abrangente do quadrado, o retângulo, né? Então, ele é um retângulo. Portanto, este prisma, o nome completo dele, a classificação completa dele é prisma oblíquo retangular, ok? Por quê? Primeiro a gente deve analisar
a relação que a aresta tem com o plano da base e depois verificar qual a figura geométrica, qual o polígono, né, que compõe a sua base. Já neste outro caso aqui, a gente tem um hexágono, eu já tinha mostrado para vocês. Tá aqui, então, portanto, esse aqui é o prisma reto hexagonal. Este outro aqui, ele é um triângulo à base. Portanto, esse aqui é um prisma reto triangular. Ok? Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como é que ficam tanto o prisma hexagonal reto, a planificação dele, né? Como é que vai ficar a planificação do prisma hexagonal reto e essa aqui do prisma oblíquo retangular. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos para o trabalho cirúrgico agora. Mais um pouco. E pronto. Aqui temos a forma planificada de um prisma reto hexagonal, ou prisma hexagonal reto. Então vamos ver. Temos um hexágono regular. Vocês se lembram a definição do hexágono regular? Ele tem todos os lados e os seus ângulos iguais, né? Então temos dois, um em cada ponta, que era a base e a tampa desse prisma, e mais 6 retângulos iguaizinhos, né? Que compõem as faces laterais daquele prisma, que agora virou simplesmente figuras geométricas no plano. Ok? Então, preste atenção na hora de calcular a área, porque ao final das contas a gente vai calcular a área de figuras geométricas planas. Ok, pessoal? Anota essa dica aí. Da mesma forma que eu demonstrei a planificação do prisma hexagonal reto, vamos mostrar a deste prisma aqui. Vamos ver.
como é que vai ficar. Olha lá, pessoal, aqui temos a planificação daquele prisma oblíquo retangular. Ela é uma planificação bem mais elaborada do que a do prisma hexagonal. Nós temos dois retângulos com a mesma medida, né? Aqui, esses dois aqui. Esses outros dois retângulos aqui também contêm a mesma medida, que eles eram a base e a tampa, e essas laterais aqui estão invertidas, mas elas têm a mesma medida de área. Então, conforme eu falei antes, para a gente calcular a área completa do prisma, a gente tem que calcular a área de todas essas figuras separadamente e depois somá-las para a gente ter a área total deste prisma aqui. Até aqui conhecemos os elementos que compõem um prisma, a relação que ele tem, as relações que a gente precisa observar para classificar esse prisma, e vemos ainda a planificação desses prismas. Para que a gente aprendeu tudo isso? Para usar no cálculo de área dos prismas e no cálculo do volume desses prismas. E é o que nós vamos aprender agora. Então, pessoal, agora como a gente já aprendemos a reconhecer o prisma, os elementos que os compõem, então vamos partir para a segunda parte da aula, que é aprender como calcula a área do prisma e como a gente vai calcular o volume desse prisma, tá? Então, primeiramente aqui eu vou mostrar como se calcula a área daquele prisma reto hexagonal, né? Depois vou mostrar o cálculo do volume e mais para diante aí também de como a gente vai calcular a área desse prisma oblíquo e o volume desse prisma oblíquo também. Então, voltando aqui para o prisma hexagonal, a gente está enxergando o quê? Que a aresta da base dele é 4 centímetros e a aresta lateral dele é 12 centímetros. Bom, para calcular a área do prisma, é importante o quê? Saber a classificação dele. Por quê? Porque a gente viu que se ele for reto, a aresta lateral é a altura dele, não é verdade? Então, isso vai nos servir lá para quando a gente for calcular o volume. Mas aqui na área, o que a gente tem que saber para calcular a área total do prisma? Ela vai ser composta por quê? Pela área de cada um destes retângulos aqui, né? Que são 6 retângulos, a gente tem que lembrar da planificação. E mais a área dessa base aqui e desta aqui, que é a área de 2 hexágonos regulares. Bom, no final das contas a gente volta a calcular a área de figuras planas. Então, vamos primeiro calcular a área lateral desse prisma. Então, a área lateral vai ser o quê? 6 vezes, né? Que são 6 retângulos. Então, 6 vezes a área de um retângulo, tá? E isso dá o quê?
Isso dá igual a 6 vezes 4 vezes 12. Né? Fazendo a conta aqui, eu vou ter a área lateral igual ao quê? A 288 centímetros, não vamos esquecer da unidade de medida, quadrado. Ok? Então, este valor que obtemos aqui nós vamos guardar para depois fazer o somatório para ver qual vai ser essa área total do prisma hexagonal reto. Bom, calculamos a área lateral, então vamos calcular a área da base. Bom, a base desse prisma a gente tem este hexágono, que é igual a este aqui. Então, para a gente calcular essa área, nós vamos ver duas vezes, né, dos dois hexágonos, a área de um hexágono, tá? Bom, então agora vamos calcular a área desse hexágono aí. Pessoal, vocês vão ter que se lembrar que a área do hexágono ela é igual a 6 vezes, o hexágono regular ele é composto por 6 triângulos equiláteros, né? Então a gente precisa saber a área de um triângulo equilátero, multiplicar por 6 e a gente vai ter a área do hexágono. Bom, então o triângulo equilátero, eu vou desenhá-lo aqui. Então, aqui temos o nosso triângulo equilátero. Vou traçar a altura dele aqui, né? Sei que todo lado aqui é 4, esse lado aqui todo é 4, e esse aqui já dividido pela altura, eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Eu preciso saber dessa altura. A gente sabe que esse ângulo aqui, ele é reto. Então, o nosso amigo lá, Pitágoras, vai nos ajudar. O que a gente tem? A hipotenusa é o 4, então 4 ao quadrado vai ser igual a altura eu vou chamar de h aqui. H ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, então, fazendo os cálculos, eu tenho a altura ao quadrado igual a 16 menos 4. A altura vai ser igual a raiz quadrada de 12. Que vai ser igual, se eu for decompor o 12, eu vou ter o quê? 2 ao quadrado vezes 3, né? Então, a 2 raiz de 3. Lembram disso, né? Bom, então eu tenho o quê? A altura do triângulo equilátero. Mas eu preciso, para saber a área do triângulo, qual é a área do triângulo? É a base do triângulo vezes a altura
divididos por 2. Então, a área do triângulo vai ser o quê? A altura, 2 raiz de 3, vezes a base, que é 4, divididos por 2. Eu posso cortar aqui. Então vamos ter a área igual a 4 raiz de 3. Essa é a área de um triângulo equilátero, né? Um triângulozinho então, um triângulo que vai compor esse hexágono aqui, tá? Bom, então, seguindo nessa fórmula aqui, a gente vai ter, então, 2 vezes a área do hexágono, que é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então essa área vai ser igual a 2 vezes 6 vezes 4 raiz de 3. Portanto, teremos 48 raiz de 3 centímetros quadrados. Nunca esqueçam da unidade de medida, né? Porque senão a gente está calculando qualquer outra coisa menos a área, a medida dessa figura que a gente está propondo. Então, a gente tem agora aqui a área da base, das duas bases, né? Dos dois hexágonos. Bom, portanto, já calculamos a área lateral, a área da base, das duas bases aí. Então, qual vai ser a área total do prisma? Vai ser a soma da área lateral mais a área da base, que vai ser igual a 288 mais 48 raiz de 3. Então, nós vamos ter 336 raiz de 3 centímetros quadrados. Simples, né, pessoal? De novo eu volto a repetir que o cálculo de área do prisma, ele nada mais é do que tu calcular a área de várias das figuras geométricas, né, dos polígonos que formam as laterais desse prisma e a base e a tampa dele, né? E a soma dessas áreas todas vai ser a área total. Então, a gente
não aprendeu nada novo aqui. Pelo contrário, a gente volta lá para a geometria plana, para o cálculo de área de figuras geométricas. Tá ok? Então, esse é o nosso resultado. Bom, a gente sabe que o cálculo de volume vai envolver o quê? 3 dimensões, né? Então, a gente vai ter que saber a área da base e vamos multiplicar pela altura dele. A gente já sabe a área da base. Acabamos de calcular a área da base. Então, o volume de um prisma vai ser dado por a área da base vezes a altura. Vou chamar a altura aqui de H. A altura desse prisma. Bom, a área da base a gente sabe. É 336 raiz de 3. E a altura a gente sabe também. Por quê? Porque este prisma ele é reto. Então, a aresta lateral determina a altura desse prisma, que é 12. Portanto, chegamos a 4.032 raiz de 3 centímetros cúbicos. E não mais quadrados, porque, como eu falei antes, envolve 3 dimensões. Impressionante como o homem teve a necessidade e buscou calcular o volume, o espaço que os objetos vão ocupar num determinado ambiente. Por exemplo, o espaço que a mesa da cozinha vai ocupar, para que a gente tenha uma melhor disposição dos móveis da cozinha. No quarto de vocês, o espaço do guarda-roupa, tudo isso é necessário calcular o quê? O volume desses móveis, para que a gente consiga ter uma distribuição mais harmoniosa, claro, dentro das condições que a gente tem. Mas vejam nesse vídeo que não é só o homem que se preocupa em calcular o volume e saber em aumentar a capacidade dos prismas. Olha só, se nós seres humanos tivéssemos que fabricar mel e armazená-lo, de certo escolheríamos embalagens cilíndricas como esta. Só que a gente sabe que as abelhas em todas as regiões do mundo armazenam o mel em favos formados por alvéolos com a forma de prismas hexagonais geminados. Os favos em forma de prisma geminado economizam espaço e matéria-prima, por causa das paredes em comum. Os únicos prismas regulares cujos lados se encaixam perfeitamente são os triangulares, os quadrangulares e os hexagonais. Veja você mesmo porque as abelhas só utilizam o prisma com base hexagonal. Corte 3 tiras de cartolina do mesmo tamanho. Vamos supor que elas tenham 12 centímetros de comprimento por 6 de largura. Dobre os 12 centímetros da primeira tira em 3 lados iguais, de 4 centímetros. Os da segunda tira em 4 lados iguais, de 3 centímetros. E da última tira em 6 lados iguais, de 2 centímetros. Como as áreas laterais dos 3 prismas são iguais, porque as tiras de cartolina têm o mesmo tamanho, o prisma de maior volume será o que tiver o polígono de base com área maior. A base triangular tem 6,92 centímetros quadrados. A base quadrangular tem 9 centímetros quadrados. E pasmem, a base hexagonal tem área de 10,38. Mas a coisa não para por aí. Em vez de fechar o fundo dos alvéolos com um hexágono plano, as abelhas utilizam 3 losangos iguais, colocados inclinadamente em relação ao eixo radial do prisma. Graças a essa manobra, as abelhas aumentam o volume de cada alvéolo em 2%. Viram só como as abelhas são matematicamente espertas? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Resolvam os exercícios
diariamente e todas as dificuldades, todas as dúvidas vocês já sabem. Postem lá no fórum de dúvidas da disciplina que a gente vai sanando elas a partir da nossa conversa, a partir da nossa interação. E essa é a parte mais importante, pessoal. Muita interação. Não se isolem, não fiquem estudando somente em casa. Vão pro polo, vamos botar dúvida no fórum para que a gente consiga construir o conhecimento colaborativamente e em conjunto. Ok? Então, até a próxima aula.